E aí o acondicionamento, o que é o acondicionamento? É o ato de depositar os resíduos dentro das embalagens próprias, tá? Então a gente já aprendeu a separar, a segregar, a gente vai descartar esse lixo no recipiente adequado, tá? Então, mais uma vez, o lixo infectante, sacos brancos, leitosos, lixo pérfuro cortante na caixinha para pérfuro cortante, lixo químico, geralmente, eles são descartados em recipientes da cor laranja, que é uma forma de identificar também os resíduos químicos, tá? E os resíduos comuns que a gente pode ter a opção de ter aquela coleta seletiva, né, para os lixos recicláveis, metal, papel, alumínio, ou não, pode ser o lixo comum como um todo, pode ser único, tá? Geralmente, as características primordiais das embalagens, elas devem ser resistentes à ruptura, tá? À perfuração ou vazamento. Então, os sacos que a gente usa, vocês podem perceber que aquele saco de material de lixo contaminante, de lixo infectante, ele é mais grosso, como o saco de lixo comum também, justamente para ser resistente à perfuração durante o transporte. A capacidade deve ser compatível com a geração diária de resíduos de saúde, então a gente vê que a gente tem de vários tamanhos, tá? Tem até de 100 litros. Então, geralmente, numa clínica de porte maior, geralmente são usados os sacos de volume maior. E eles devem ser também impermeáveis. Nunca a gente deve exceder 2/3 do volume total. Primeiro porque fica mais difícil de transportar e de fechar o saco, que deve ser muito bem fechado e muito bem vedado. E segundo, porque a gente corre um risco maior, a gente vai aumentar, a gente vai colocar naquele recipiente um volume maior do que ele suporta, então o risco dele ceder é maior. O risco de uma caixa, por exemplo, ceder, apesar dela ser bem forte, bem reforçada, o risco dela ceder se a gente ultrapassar o limite é bem maior, tá? Tanto a mesma coisa com os sacos. E nunca reaproveitar também as embalagens de resíduos. Uma vez que chegou ao volume máximo, né, que é de 2/3 do volume total, fecha, veda bem e aqui, gente, ó, os resíduos, mais uma vez, os resíduos infectantes, tá? Geralmente, a gente tem esses sacos de lixo infectante de outras cores, mas geralmente é usado a cor padrão, é a branco leitosa, tá? E a vermelha para resíduos altamente infectantes. Bolsas de transfusão de sangue, tá? Materiais de laboratório de coleta de sangue. O lixo químico, geralmente, ele é da cor laranja, tá? Ele pode ter essa imagem, mas geralmente aquela imagem é aquela caveirinha mesmo, e para pérfuro cortantes. Dependendo do volume de lixo químico, ele pode ser descartado nessas barricas aqui, que também depois são bem vedadas, tá? E o lixo comum, geralmente, em sacos pretos. E aí a gente pode optar também pela coleta seletiva do lixo. Então, a Descarpac, né, gente, todo mundo conhece. É a embalagem de escolha para descarte de pérfuro cortantes. A gente vai ver que ela é bem reforçada por dentro. Ela tem essa travazinha, ela tem esse bocal, que é onde descarta. Geralmente, na esterilização, essa tampa ela fica aberta. A gente só vai fechar essa tampa na hora de transportar, tá? Então, ela tem essa trava de segurança, que vai ser encaixada nessa partezinha aqui. E depois que a gente fecha, a gente pode vedar aqui com uma fita bem resistente, uma fita adesiva bem resistente. Tem as alças duplas, tá? Que vão... a alça dupla, ela tem um reforço maior na hora de transportar. E a gente vai ver que por dentro também ela é bem reforçada, tá? E aí também tem de vários tamanhos. Tem das menorzinhas até as maiores. Geralmente essas maiores são usadas em hospitais.
E aí, não sei se vocês já viram esse suporte, tá? Geralmente a gente costuma ver na esterilização as caixinhas em cima das bancadas, ou no chão, ou às vezes dentro de algum armário, tá? Então a gente tem esse suporte que a gente pode colocar na parede e que geralmente dá uma estabilidade maior, tombamento, tá? E para ela não ficar muito vulnerável. E aí, em relação aos coletores, o que são os coletores? Vão ser os recipientes onde a gente vai armazenar os sacos de lixo infectante ou lixo comum, tá? Geralmente, esses coletores, eles devem ser de material lavável. Os coletores são as lixeiras. Geralmente, eles devem ser de material lavável e resistente à descontaminação, tá? Então, plástico, alumínio, geralmente, quando a gente faz a troca de lixo infectante, vai que às vezes rasgam o saco e tem contato da parte interna da lixeira ali com o lixo contaminante. A gente vai ter que descontaminar, tá? Então, eles têm que ser resistentes tanto à lavagem quanto à descontaminação, que não é feita só quando tem sujidade visível, tá? Geralmente, cantos arredondados, tá? Porque as quinas, elas ali acumulam mais sujeira. Os cantos arredondados a gente limpa e lava mais fácil, tá? E devem ser providos de abertura sem contato manual, tá? Ou seja, as lixeiras com pedal, tá? Tanto as de resíduo comum quanto as de resíduo infectante, as que estão dentro da esterilização e dentro dos consultórios, devem ser com pedal, tá? Ou as por sensor, que a gente já viu também. Nunca com tampa que a gente tenha que pegar ou encostar para jogar, tá? E nem abertas, porque vai ficar exposto ali num ambiente de contaminação, num ambiente que tem que ter uma higiene maior, tá? Esses aqui, geralmente, a gente pode colocar em áreas comuns, cozinha, banheiro, a recepção, tá? Escritório, as áreas administrativas. E aí, gente, é muito importante que os sacos ou recipientes devem ser devidamente fechados e vedados, tá? Principalmente aqueles, mais uma vez, principalmente aqueles que contêm líquido e pó, tá? Que a gente escapa mais fácil. E quando atingirem 2/3 da sua capacidade total ou ao final do expediente. Alguns tipos de recipiente, por exemplo, aquilo que a gente descarta, o recipiente que a gente descarta resíduos de amálgama, as películas de chumbo do raio-x, geralmente essas a gente espera completar 2/3 da capacidade total, tá? Nunca encher até a boca, sempre 2/3 da capacidade. Agora, os lixos infectantes e os lixos comuns, as lixeiras comuns dentro do consultório, a gente não vai esperar completar os 2/3 da capacidade, tá? Ao final de cada expediente, geralmente no final da manhã ou no final da tarde. Às vezes acontece no meio da manhã, o saco fica cheio, a gente tem que recolher antes do término daquele expediente ali, tá? Então, a fase de identificação nada mais é do que permitir o reconhecimento de cada resíduo de acordo com a embalagem, tá? Se a gente pensar no fato de que as mesmas pessoas não participam de todas as etapas, né? Geralmente um mesmo grupo de pessoas faz a etapa de segregação e acondicionamento e transporte e armazenamento interno, mas outras pessoas fazem o transporte e a coleta externa, tá? Então, se a gente usasse a mesma embalagem, a mesma cor de embalagem, sem nenhuma etiqueta de identificação, os grupos de resíduos diferentes não teriam a destinação específica para cada um. Eles receberiam o mesmo tratamento, a mesma disposição final, e isso não é o ideal, tá? O ideal é que cada um receba um tratamento específico. Para isso que a gente identifica cada embalagem, cada tipo de resíduo, tá? Além também de propiciar uma maior segurança para quem está fazendo o manejo dos resíduos, tá? A coleta, o transporte, a segregação, tá? A partir do momento que a gente vê uma etiqueta de resíduo contaminante ou pérfuro cortante, a gente vai ter muito mais cuidado do que fazendo o manejo de um resíduo comum, de um lixo de resíduo comum, tá?
Então, a identificação, ela tem que acontecer em todos os recipientes, tá? Que fazem parte de todas as etapas. Então, os recipientes de acondicionamento, né? Que são os recipientes que a gente falou ontem, as lixeiras, os sacos indicativos com cada cor, com cada símbolo de cada grupo, de cada tipo de resíduo, né? E as caixas de pérfuro cortante. Os recipientes de coleta, externa ou interna. Geralmente os recipientes de coleta são esses lixos maiores com roda e aí geralmente em clínicas maiores, hospitais, tá? E os recipientes que o caminhão de coleta especial leva para fazer a coleta externa. Os recipientes de transporte, tá? Também externos e internos, e os locais de armazenamento. Aí os locais de armazenamento, geralmente, os locais internos são usados esses carrinhos, esses depósitos maiores de lixo, ou então as salas, que também são identificadas com placa, e o armazenamento externo, dependendo, pode ser um cômodo de alguma casa. Isso aí tem os locais próprios de armazenamento externo, a gente vai ver mais pra frente com detalhe cada etapa, tá? Mas todos os recipientes têm que ser identificados, independente de estar dentro do consultório ou não. Está transportando na rua o lixo contaminante, ele tem que estar identificado, tá? Com símbolo, com etiqueta ou com placa. E aí a identificação é feita através de placas, etiquetas, frases ou sinais de aviso, que são símbolos, né? Geralmente são símbolos de reconhecimento internacional que a gente usa para especificar, para identificar cada tipo de resíduo. E aí, por exemplo, o símbolo de resíduo infectante, ele pode tanto vir só o símbolo, que por si só a gente já caracteriza uma substância infectante, tá? Vocês podem perceber que tem diferença de um para outro, mas na essência o padrão é o mesmo, tá? Às vezes eles podem ter essas abazinhas mais abertas ou mais fechadas, alguns no meio tem essa rodelinha, essa parte mais redonda, alguns não, tá? Mas a essência, o padrão é o mesmo. E aí eles podem ver, os símbolos podem vir acrescidos de frases de avisos de risco, tá? Como aquela ali, cuidado, lixo infectante, ou então outras frases que podem especificar risco biológico, lixo infectante, resíduo infectante do grupo A, tá? E no caso dessa lixeira aqui, resíduos biológicos contaminados. Mas se a gente o símbolo por si só, se a gente já bater o olho, a gente já sabe que ali é uma substância infectante. Geralmente a identificação ela tem que ser de fácil visualização, tá? Então ela tem que ter tem que estar acessível aos olhos. Então geralmente a gente vê que os recipientes, a etiqueta ou nos sacos, por exemplo, a estampa do símbolo vem na parte da frente, ela sempre está virada para frente. E nas lixeiras, nos demais recipientes de armazenamento, de acondicionamento, a etiqueta ou vem na tampa, por cima, ou na parte da frente do recipiente, tá? Sempre no local de fácil visualização. E sempre seguindo as normas de legislação, de acordo com os parâmetros da BNT. De cor, identificação do conteúdo e risco específico, tá? Então, a identificação do conteúdo, geralmente, ou ela é feita por alguma frase ou algum nome, por exemplo, risco químico, risco biológico, tá? A mesma coisa, a identificação do risco específico, ou então pelo símbolo, tá? Se tem o símbolo, normalmente a gente pode descartar a indicação, a frase. E a gente viu que alguns por exemplo, o resíduo químico, ele tem uma cor específica para ele, a cor laranja, tá? Então, tem alguns tipos de resíduos que eles têm as cores específicas. Geralmente as etiquetas de lixo infectante, resíduo infectante ou resíduo químico também, elas são brancas e com os contornos pretos. Isso aí varia muito. Ou eles podem ser usadas cores chamativas, amarelo, vermelho, para poder chamar atenção para o risco, tá? Para aquele tipo de resíduo. Então, a gente vê aí, por exemplo, no grupo a identificação, a etiqueta de fundo branco, com os contornos
pretos, os contornos e os desenhos, né? Esse é o símbolo internacional de substância infectante, tá? Independente dele ser mais fechado ou não, esse padrão é o símbolo internacional, e ele pode vir ou não com a inscrição de risco biológico, tá? Mas nada impede da gente achar uma placa amarela, por exemplo, com o símbolo de resíduo infectante, tá? E aí a gente tem o grupo B, geralmente o símbolo usado é o símbolo de risco associado, que é essa caveirinha, né? Sempre que a gente vê, a gente sabe que a gente tá ali, tem algum tipo de substância ou de objeto que causa risco, né? Ou a saúde. E pode vir também, ou não, a descrição de risco químico, tá? De substância química. E as frases indicando risco também, cuidado, atenção, tá? Geralmente, os resíduos químicos, o que a gente vê mais nas clínicas, nos consultórios, são mesmo essa caveirinha, tá? E geralmente na cor laranja. E aí a gente tem as caixas semelhantes às caixas de pérfuro cortante para resíduos químicos que podem causar algum tipo de acidente de pérfuro cortante, tá? Então, pelo fato da caixa ser protegida, às vezes vidros que contêm substâncias químicas são descartadas nessas caixas. E aí a gente vê aqui também, ó, os abrigos externos, tá? De resíduos químicos, não tem a placa e nem tem o símbolo, mas a gente tem a frase especificando, tá? E a gente tem também outros tipos de riscos químicos que a gente não usa muito em odontologia, né? No consultório a gente não vê. O padrão do consultório são esses aí, mas só a título de curiosidade, tá? Então, para substância facilmente inflamável, substância corrosiva, risco de explosão, nocivo, irritante, tá? Cada um tem uma especificação. Todas essas também são símbolos de risco químico, mas que pra gente não interessa. E aí a gente tem o grupo C, que é o lixo radioativo, que também pra gente não é muito usual, mas a gente vai aprender a identificar também. O símbolo internacional é esse de presença de radiação ionizante. Geralmente o fundo é amarelo e tem essa imagem que chama trifólio de cor magenta, tá? Essa cor meio rosada. Nem sempre ele é dessa cor, tá? Mas geralmente a cor amarela também está associada ao risco radioativo, ao resíduo radioativo. Então eles podem ser, geralmente, o fundo amarelo com contornos pretos, mas nem sempre. Pode vir o trifólio com a cor magenta, mas ele pode ser também todo preto, tá? E pode vir ou não a inscrição de rejeito radioativo na etiqueta ou na embalagem de armazenamento. Então, geralmente, o símbolo por si só já indica o resíduo radioativo, que ele é bem característico, tá? E aí pode vir também ali a especificação do grupo do resíduo radioativo, que é o grupo C. A gente vê também a cor amarela aí predominante. A gente tem o grupo D, que são os resíduos comuns, tá? O grupo D, geralmente, ele pode ser dividido em reciclável ou não reciclável, tá? O reciclável, o símbolo é o símbolo internacional de reciclagem. E ele pode ter cores e nomeações específicas, tá? Então, a gente vê aí as cores que, de acordo com a resolução da CONAMA, também é uma identificação, uma simbologia internacional, tá? A cor verde para vidro, plástico vermelho, metal amarelo e papel a cor azul. E a gente tem também, que a gente vê mais recentemente, o marrom para lixo orgânico. Isso aí para lixos, para resíduo comum reciclável. E aí a gente tem também os demais resíduos, aqueles que não são recicláveis, tá? Que a gente pode usar esse símbolo, né? Que não é reciclável, geralmente na cor preta, as cores de identificação são a preta ou a cinza. E aí alguns tipos de resíduos que não são recicláveis, papel higiênico, os espelhos, tá? Diferente de vidro,
isso é até uma coisa nova para mim, eu não sabia. Para mim, o espelho entrava como na classe de vidro, mas não, ele não é reciclável. Fotografias, fitas adesivas, fita crepe, nada disso é reciclável, tá? Mas isso também a gente não vê muito, a gente não usa muito no consultório. Geralmente a gente descarta o lixo todo não faz essa divisão em a coleta seletiva que a gente fala, tá? Então, geralmente no consultório a gente usa o saco preto porque não há segregação para reciclagem, tá? Então, a gente não precisa usar essa padronização de cor. A gente pode usar o saco preto para distinguir que é um resíduo comum. E aí, vocês reparem também que nem sempre o saco precisa ser identificado, tá? Porque a cor preta ela é padrão, principalmente em estabelecimentos que produzem os resíduos de saúde, eles geralmente, a cor preta é padrão para os resíduos comuns, tá? E a gente não faz essa separação em lixo reciclável e não reciclável. E para finalizar, o grupo E, que é o grupo de resíduos perfluorocortantes, tá? A mesma simbologia usada para lixo, para substâncias, para resíduos do grupo A, para resíduos infectantes, tá? É o mesmo símbolo, o símbolo internacional de substância infectante, e aí ele pode vir ou não com a inscrição resíduo perfluorocortante. Geralmente, quando a gente vê na Descarpac, nessa caixinha amarela de descarte de perfluorocortante, que vem só o símbolo, ou pode vir o símbolo acompanhado da inscrição substância infectante. Porque o fato da gente usar aquela caixa, a gente já sabe, já conclui que é um resíduo perfluorocortante, tá? Mas em caso de serem usadas outros tipos de embalagens ou recipientes, é necessário que tenha a inscrição de resíduo perfluorocortante, tá? Para a gente saber dissociar da substância infectante. E aí, geralmente, também o fundo branco e o desenho e os contornos na cor preta. E aí, pode vir escrito ou não a frase resíduo perfluorocortante. Tá? E aí, a gente tem as caixinhas, né? Descarpac. Aqui a gente vê que o símbolo já tá com as abazinhas fechadas, né? E aí, geralmente, é essa inscrição que a gente vê na frente da caixa, tá? Infectante. Mas a gente sabe que é perfluorocortante simplesmente pelo fato de estar dentro da caixa de descarte. E aí a gente tem esse outro tipo de caixa também, que tem a inscrição e o símbolo de identificação, tá? Então, depois das fases de segregação, acondicionamento e identificação, a gente vai passar para a parte de coleta e transporte interno. Então, o transporte interno nada mais é... A coleta interna e o transporte interno, eles são contínuos, tá? O transporte sempre vem logo depois da coleta interna, tá? Então, nada mais é do que o transporte dos resíduos do local de geração para o local de armazenamento temporário ou para o local de armazenamento externo. Eu já vou falar por que eu coloquei essas duas opções, tá? Geralmente, então, o local de geração é o próprio consultório, né? Ou a esterilização, ou no caso de resíduos comuns, as partes administrativas, as partes de uso comum da clínica, tá? Ou do consultório. E a gente vai falar agora do armazenamento temporário e do externo. Por que eu coloquei essas duas opções? No caso, a gente já vai falar mais especificamente de cada um, mas no caso do armazenamento temporário, é um local que é dentro fica no mesmo local de geração de resíduo, tá? Que esses resíduos vão ficar condicionados temporariamente até serem transportados para o armazenamento externo para serem coletados externamente, tá? Onde vai aí para ir para a disposição final. E aí a maioria dos consultórios a gente vê que não tem área de armazenamento temporário, tá? Então, da coleta interna, eles já vão diretamente para o armazenamento externo, tá?
Por quê? Primeiro que a gente não tem, geralmente a gente dentro do consultório, a gente não, a não ser que seja uma clínica maior, a gente não tem nenhum ambiente, nenhuma parte do consultório que sirva de abrigo temporário para os resíduos, tá? Por causa das características que eles devem apresentar, tá? Então, geralmente, por isso que eu coloquei que ela pode ir da geração, tanto para o armazenamento temporário quanto para o externo, tá? E aí a gente vai ver direitinho a diferença, vocês vão entender melhor aí para frente. E no caso, por exemplo, de grandes clínicas, onde o volume de resíduos é maior por dia, casos de grandes hospitais, que a área de construção também é maior e a gente tem a condição de ter um ambiente próprio para armazenamento temporário, aí a gente tem a separação de armazenamento temporário e armazenamento externo, tá? O volume, se vocês forem pensar, o volume de resíduos produzidos no hospital em um dia é muito maior do que o volume de um consultório dentário, que tem uma cadeira só, tá? Então, eles têm que ter o armazenamento temporário, levando-se em conta que a coleta externa, ela não é feita com frequência, né? Dependendo do local que a gente está, tá? Então, qual que é o objetivo, a finalidade do transporte interno? Disponibilizar os resíduos coletados, né, no local de geração para a coleta externa, tá? Então, do local de geração, eles são transportados para o local de armazenamento temporário ou para o local de armazenamento externo, dependendo do local, para acontecer a coleta, tá? E aí, esse transporte interno, ele tem que ter um planejamento previamente definido em relação à rota e horário. Em relação à rota, geralmente a gente precisa escolher uma rota mais fácil, mais simples e mais direta. Por quê? Para evitar acidentes e para que o percurso seja mais rápido, né? Evitar risco de contaminação. Geralmente, se a gente escolhe um local uma rota mais difícil, com escadas, com obstáculos, a gente tem o risco de acidente, né? De tropeçar com um saco de lixo contaminante, é maior, tá? Então, geralmente, a gente escolhe a rota mais simples e mais direta ao local de armazenamento temporário. E a mesma coisa, o horário. Geralmente, a gente precisa escolher o horário de coleta de transporte interno dos resíduos do local de geração, que é a esterilização e os consultórios, para o armazenamento temporário, um local que o fluxo de pessoas seja menor, tá? E também o fluxo de atividades dentro do consultório. Então, geralmente, no final dos expedientes, tá? Na parte da manhã, geralmente na hora do almoço está mais vazio, às vezes não tem paciente, e no final do dia, tá? Também para evitar contaminação, infecção cruzada e acidente, tá? Com quem está transportando e com quem às vezes pode estar no caminho. Esse planejamento, ele é feito de acordo com o tipo de resíduos, tá? Então, por exemplo, é claro que a gente tem que ter o cuidado com todos os tipos de resíduo, mas a gente vai ter mais cuidado ao carregar uma caixa de resíduos pérfuro-cortantes do que um saco de resíduo comum, tá? Então, esse planejamento de rota e de horário vai muito de acordo com o tipo de resíduo e também com o volume, tá? Se a gente tem um volume muito grande, às vezes a gente precisa usar coletores, aqueles carrinhos para fazer o transporte, a gente precisa escolher um horário, mais ainda um horário que não esteja tão cheio o local onde a gente trabalha. E uma rota também mais fácil e adequada, né? A gente não pode, por exemplo, descer uma escada com um carrinho de roda, geralmente uma rampa, um corredor liso, tá? E aí a gente vai planejar também de acordo com a dimensão dos abrigos, tá? Às vezes a gente pode, de um local para outro, a gente pode ter um abrigo de resíduos temporários menor. Então, a gente tem que se planejar de acordo com a frequência da coleta, porque a gente também não pode sobrecarregar esse abrigo de recipientes com resíduos de saúde, tá? E a frequência e o horário da coleta externa. Tudo isso é planejado de acordo que é o ponto principal, tá? Para que
os resíduos não fiquem nem no local de armazenamento interno, né, que é o temporário, nem no local de armazenamento externo durante muito tempo, tá? E aí, o que eu falei, é muito importante que a gente tenha horários específicos, né, e não coincidentes com o maior fluxo de pessoas e atividades. Então, mais uma vez, no final de cada expediente, no final do período da manhã e no final do período da tarde, tá? Em alguns casos, quando o volume é muito grande, que não dê para esperar até o final do expediente, a gente pode escolher rotas alternativas, que não tenha, por exemplo, que não tenha que passar por uma recepção, um local onde tem uma aglomeração maior de pessoas para chegar até o local de armazenamento temporário, tá? E aí ele deve acontecer separadamente, de acordo com cada tipo de resíduo, tá? Então, geralmente, se a gente tem uma caixinha de pérfuro cortante, o ideal é que a gente leve ela separadamente, porque a gente tem que pegar nas duas alças, né? E não levar a caixa de pérfuro cortante e o saco de lixo contaminante na outra mão, tá? O ideal é que se faça separadamente e em cada recipiente específico, para cada grupo, tá? Sempre com a identificação. Ou já no saco ou etiqueta colada por fora. E é importante também que as embalagens estejam bem lacradas, tá? No momento que a gente faz o acondicionamento, a partir do momento que a gente faz a coleta, a gente já tem que lacrar bem os recipientes, tanto a caixa de pérfuro cortante, o lixo de resíduos químicos, de lixos contaminantes, de lixo infectante, tá? Porque isso vai, além de facilitar a coleta interna e o transporte interno, na hora da gente armazenar, né? Tanto para a coleta externa, a gente vai, além da gente prevenir riscos durante o transporte, riscos de acidente, também o risco de contaminação, tá? Pode acontecer, às vezes, o saco cair ou a gente estiver empurrando um carrinho, que ele tombar e o saco tombar. Então, se tiver a embalagem bem vedada, o risco de contaminação e de acidente é muito menor, tá? Então, sempre verificar se as embalagens estão bem lacradas. E aí, em relação aos funcionários, quais os cuidados que se devem tomar? Aos funcionários que fazem o transporte e a coleta interna. Uso de EPI é obrigatório, tá? Luva, gorro, máscara e óculos de proteção. Deve ser feito o mínimo de esforço possível, tá? Então, geralmente, quando o volume de resíduos é maior, ou mesmo que seja um volume menor, um saco menor, mas que o peso esteja em excesso, sempre usar meios de auxílio de transporte, tá? Que são os coletores, a gente vai ver aí. Geralmente, esses carrinhos, ó, que tem as rodinhas, tá? Ou então, se não tiver como carrinho, vai um de cada vez, tá? Sempre fazendo o menor esforço possível, que vai evitar também o risco de acidente durante o transporte. E aí, quando o volume é maior, o uso de carrinhos, tá? E muito importante, a lavagem das mãos sempre antes e depois. Nunca esquecer. Sempre antes e depois fazer a lavagem correta das mãos, que a gente já aprendeu também, tá? Geralmente a gente usa, são os coletores, né? São esses carrinhos, tá? Geralmente com rodinha, que a gente usa para... A gente não é muito usual em consultório, né? Mas em clínicas maiores ou hospitais, que o volume de resíduos é maior, tá? Mas a gente pode optar por usar esses carrinhos aí. Então, são os coletores que a gente chama. Então, em relação aos coletores, eles devem ser de material rígido e impermeável, tá? Em caso de acidente, de cair, para evitar dos resíduos escaparem ou do carrinho quebrar. Deve ser lavável e resistente ao processo de desinfecção. O ideal é sempre que tenha troca de resíduos, que lave e faça o processo de desinfecção dos coletores, tá? E a tampa articulada, com as bordas arredondadas. Por que as bordas arredondadas? Para facilitar a lavagem e a desinfecção, tá? Geralmente é o que eu falei na aula passada. As quinas, elas facilitam o acúmulo de sujeira naqueles cantinhos ali onde a gente não consegue limpar,
tá? E tanto os coletores quanto as embalagens de identificação, a gente vai ver que os carros de transporte externo, de coleta externa, sempre tem que ser identificados, tá? Com o símbolo específico para cada resíduo. E aí a gente tem, geralmente, o que a gente mais vê, esse tipo de carrinho, tá? Que já tem a tampa articulada. Já foi usado, mas hoje em dia não é muito usado, essas barricas com o suporte, o carrinho de suporte. E aí ele só serve mesmo para transportar, tá? Essa barrica, ela não faz parte não é acoplada ao carrinho, tá? E em caso de hospitais, clínicas maiores, a gente vê esses carrinhos maiores, que também, no caso dos 3, a gente esses coletores, a gente chama de coletores, eles podem servirem de recipiente de armazenamento, tá? No armazenamento temporário, no local de armazenamento temporário. Então, a gente pode levar para o local de armazenamento temporário e deixar lá, sem ter que mudar para outro coletor ou outro recipiente. O que não pode acontecer? Lixos espalhados no corredor ou em qualquer outro local do consultório ou da clínica que não seja adequado para o armazenamento temporário, tá? Arrastar os sacos, às vezes está muito pesado, não estou conseguindo carregar, está muito pesado. Não deve carregar mesmo, tá? A gente já viu, a gente prioriza o menor esforço possível. Mas então, se está acontecendo isso, o ideal é que a gente lance mão do uso dos coletores, que são esses carrinhos que facilitam o transporte, independente do peso, tá? E os resíduos transportados em abertos, tá? Em aberto, é o que a gente falou, as embalagens devem ser bem fechadas, tanto as caixas quanto os sacos, as barricas, os recipientes, por exemplo, com resíduo químico, amálgama, as películas de chumbo, todas elas bem vedadas. E aí o armazenamento temporário. Geralmente o armazenamento temporário refere-se à guarda temporária dos resíduos, tá? Para esperar a etapa da coleta, tá? Do transporte para o armazenamento externo e para a coleta externa. E aí a gente pode, no local de armazenamento temporário, a gente pode fazer o uso dos próprios coletores, tá? Os coletores internos, que são os carrinhos, a gente pode usá-los para armazenar os resíduos, ou então os lixos de resíduo infectante, tá? Algum outro tipo de recipiente. Geralmente, o local de armazenamento temporário, ele é próximo aos pontos de geração, o ideal é que seja próximo aos pontos de geração, tá? Por vários motivos. Primeiro, para agilizar a coleta dentro do estabelecimento, tá? E para facilitar o deslocamento dos pontos geradores até a apresentação para a coleta externa, a fim de evitar os riscos ocupacionais, né, acidente e a contaminação também, tá? Facilitar mesmo essa fase de transporte, de transição. Em casos, por exemplo, às vezes a gente tem, é o que eu falei, às vezes a gente tem um volume no hospital, por exemplo, a gente tem um volume grande de resíduos, né? Então, por dia, se a coleta externa não for feita diariamente, onde que a gente vai armazenar esse resíduo? É para isso que tem o local de armazenamento temporário, tá? E é por isso também que não é muito usual para a gente, porque o nosso volume de resíduos produzidos é infinitamente menor, tá? Por isso e pelo fato também da gente não ter, geralmente no consultório, uma área que atenda as características necessárias para o armazenamento temporário, tá? Então, geralmente, essas áreas, elas devem ter paredes e chãos lisos, tá? Para facilitar tanto o transporte dos carrinhos, dos coletores, que geralmente tem rodas, né? Para facilitar o deslizamento, quanto para facilitar a limpeza e a desinfecção, tá? Então, geralmente, para facilitar também a limpeza, a gente tem pontos de água, tá? Acesso fácil, pontos dentro do abrigo interno de água, para a gente fazer a lavagem, sempre que há troca de resíduos, remoção de resíduos, e vai receber uma nova
leva, a gente faz a lavagem. O ideal é que se faça a lavagem e a desinfecção, tá? Deve ter um ponto de iluminação e a área mínima de 2 metros que abrigue pelo menos 2 carrinhos de 2 coletores, 2 carrinhos coletores, tá? Algumas das especificações do armazenamento temporário. E aí, geralmente, para resíduos de fácil putrefação, né, que dão mau cheiro facilmente, quando há necessidade desses resíduos permanecerem no local de armazenamento temporário por mais de 24 horas, a gente precisa ter uma técnica de refrigeração, tá? Ou algum outro método de conservação. E aí a gente tem que ter também o armazenamento adequado para resíduos químicos, né? Tá? E os potes de plástico com a tampa rosqueável devem estar devidamente lacrados, tá? Os potes que a gente vê com o revelador ou fixador radiográfico que a gente vai descartar, restos de amálgama, tá? Aqueles resíduos químicos que a gente já falou que tem que ser no recipiente de plástico, tá? Sempre bem lacrados. E também tem que ser, geralmente, os abrigos de armazenamento temporário, abrigos de resíduos temporários, devem ser identificados, tá? Então, a gente vê aqui a identificação na porta. Quando há o armazenamento temporário, geralmente os chãos e as paredes lisas, tá vendo? Não tem muita coisa, geralmente é um cômodo, somente com um ponto de água, tá? Para fazer a limpeza e a desinfecção e, quando for necessário, a área de refrigeração, tá? Não, a gente não deve nunca, nem no local de armazenamento temporário, nem no local de armazenamento externo, colocar outra coisa, armazenar outra coisa que não seja resíduo, tá? Então, aqui, ó, mais uma vez, a gente pode ter os próprios coletores, como os recipientes de armazenamento, tá? O que facilita o nosso trabalho e o risco de acidente também diminui, o risco ocupacional. Ou a gente pode ter os recipientes, tá? Aqui, no caso, eles estão abertos porque as embalagens que estão aqui dentro estão fechadas, tá? A gente pode usar um saco maior de lixo infectante para colocar vários sacos menores, tá? Mas o ideal é que se usem os próprios coletores como recipientes de armazenamento. Então, é importante também no armazenamento temporário, os sacos nunca devem ser depositados diretamente no chão, nunca, ou em recipientes, ou em outros sacos que ficam suspensos, né? Se vocês pararem para observar, ó, eles estão suspensos em carrinhos também, tá vendo? Nunca o saco diretamente sobre o chão, tá? Sempre usar os coletores. E não é permitida a retirada de sacos contendo resíduos de saúde de dentro de um recipiente do armazenamento externo, tá? Ah, esse saco aqui tá mais vazio, vou abrir ele para colocar para encher um pouquinho mais de resíduo. Não é permitido. Uma vez que o saco foi lacrado e colocado dentro de um recipiente de armazenamento temporário, não é permitida a sua retirada, tá? Justamente para evitar risco de algum acidente perfuro-cortante ou risco de contaminação, tá? Então, aqui eu coloquei algumas imagens, por exemplo, do que não deve ser feito, tá? Os sacos depositados diretamente sobre o chão, jogados de qualquer jeito, tá? O risco também de uma perfuração ou rasgo na embalagem é muito grande. Aqui, ó, a gente vê que um banheiro é usado como armazenamento temporário, errado também, tá? Então, geralmente, os sacos devem ser depositados dentro, ou eles ficam nos próprios coletores ou em outros recipientes de armazenamento, tá? No caso aqui, as barricas, ó. E aí, a gente vê aqui, ó, químicos, infectantes, tá? Separados e identificados com as etiquetas de cada tipo de resíduos. Aí, o que eu já falei, né, vou repetir,
Mais uma vez, quando a distância entre os pontos de geração e de armazenamento externo é pequena, o armazenamento temporário ele pode ser dispensável, tá? No caso, por exemplo, do consultório odontológico. Além da distância ser pequena, é o que eu falei, a gente não tem um volume tão grande de resíduos para precisar de um armazenamento temporário e geralmente a gente não tem uma área que a gente possa destinar a esse armazenamento, tá? Então, no nosso caso, não sempre, mas na maioria das vezes, a etapa de armazenamento temporário não existe pra gente, tá? Do transporte interno, a gente já vai diretamente para o armazenamento externo. E aí, agora a gente vai falar do tratamento. Essa etapa, como eu falei numa das aulas anteriores, ela pode acontecer ou após a coleta externa ou antes da coleta externa, tá? A gente vai ver por que também. Geralmente, o tratamento consiste em processos químicos, físicos ou biológicos, tá? Nos resíduos de saúde, que vão modificar essas características, tá? Então, eles vão diminuir o risco de contaminação, o risco de acidentes ocupacionais e vão reduzir também os danos ao meio ambiente, tá? O tratamento é uma forma da gente diminuir o grau de contaminação daquele tipo de resíduo, tá? E com isso a gente vai diminuir a contaminação, a poluição, os acidentes ocupacionais de quem está transportando, tá? De quem tá lidando com aquele tipo de resíduo, de quem vai fazer a disposição final, tá? Então, esse tratamento, ele pode ser preliminar, ou seja, ele acontece no local de geração dos resíduos de saúde, tá? O que não é muito comum também, mas a gente vai falar. E esse tratamento preliminar, ele pode ser também chamado de parcial ou esterilizante. Então, alguns exemplos de tratamento preliminar. Autoclavagem é um dos exemplos, tá? Algumas pessoas fazem isso em consultório, mas é muito incomum. Algumas das vantagens da autoclavagem de resíduos tem um baixo custo operacional, tá? A gente não precisa, os resíduos não precisam passar por tratamento em uma área específica para tratamento de resíduos. Não emite efluente gasoso, tá? Ou seja, não tem fumaça tóxica, vamos dizer assim. E o efluente líquido que é produzido, ele é estéril, tá? Esse efluente líquido que a gente fala é aquela água que a autoclave dispensa depois de cada ciclo, tá? O que vai ser descartado. Então, geralmente, essa é uma das vantagens da autoclave, tá? O único efluente que ela produz é o efluente líquido e, mesmo assim, esse líquido está estéril. E a fácil manutenção também. E aí, as desvantagens da autoclavagem, geralmente não tem redução do volume, tá? O volume de resíduos continua o mesmo, tá? E não tem garantia do contato do vapor com toda a massa de resíduos, ou seja, a gente não garante a eficácia do processo, tá? Em toda a área, vamos dizer assim, de resíduos dentro da autoclave. Outro processo de tratamento preliminar é o tratamento químico, tá? Também pode ser feito, todos os tratamentos preliminares a gente faz, são feitos na área de geração, pode ser feito ou não, tá? Mas uma vez que ele é um tratamento preliminar, quer dizer que ele pode ser feito na área de geração de resíduos, tá? Então, o tratamento químico nada mais é do que a desinfecção, que pode ser por hipoclorito de sódio ou formaldeído, tá? E aí os resíduos podem ser previamente triturados ou não. E aí as vantagens do tratamento químico, uma delas é a sua eficácia, tá? Tem uma grande eficiência, um alto nível de eficiência, baixo custo operacional, como a autoclave, e fácil manutenção, tá? E algumas das desvantagens, primeiro, não tem redução do volume,
se não houver a trituração prévia, não tem a redução do volume, tá? E ele produz um efluente líquido tóxico, tá? Geralmente, a gente faz a desinfecção no hipoclorito. Depois que a gente faz a desinfecção, aquele hipoclorito ele vai estar contaminado. Então, a gente tem que ter alguma forma de tratamento desse hipoclorito, desse líquido contaminado, para poder descartar. A gente não pode descartar no esgoto comum. Ou ter uma forma de tratar ou encaminhar para uma área especializada de tratamento, tá? É uma das principais desvantagens do tratamento químico. A irradiação, geralmente, é usada uma radiação ionizante, tá? Com raios ultravioletas. A fonte é o cobalto 60 e acontece a inativação dos micro-organismos. A principal vantagem da irradiação é que ela não produz nenhum efluente, nem líquido, nem gasoso, tá? E entre as desvantagens é que necessita de uma fonte radioativa, tá? E de aparelhagem adequada, e a eficácia da irradiação é questionável, tá? A gente não sabe ainda se ela é eficaz contra todos os tipos de micro-organismos e para descontaminação de resíduos de saúde. E por último, o micro-ondas, tá? Que geralmente a gente tem a trituração prévia também. E aí a gente tem esses dispositivos que vão revolver e transportar a massa de resíduos dentro dessa câmara. Então, a gente consegue que a radiação atinja de forma homogênea todo esse resíduo, tá? Então, ela é uma forma de tratamento bem eficaz também. A vantagem do micro-ondas, como na radiação, é que não produz efluentes. E as desvantagens, o alto custo e a não redução do volume quando não há trituração. Se há trituração, tem redução do volume de resíduo. Essas são as formas de tratamento preliminar, tá? Que são feitas na área de geração. Para a gente também não tem importância, tá? Geralmente a gente não faz a gente pode fazer algum tipo de tratamento de desinfecção, por exemplo, algum tipo de tratamento químico. A desinfecção dos moldes, por exemplo, pode ser considerado um tipo de tratamento químico, tá? Que não produz efluentes. Geralmente a gente pode fazer desinfecção com álcool 70 no molde e ela não produz o efluente líquido tóxico, como o hipoclorito, por exemplo, tá? Mas geralmente não é usual o tratamento, a gente está falando mesmo só para a gente não perder nenhuma etapa do programa de gerenciamento. Geralmente o tratamento completo ele é feito fora da área de geração, tá? Em empresas terceirizadas e especializadas para o tratamento de resíduos, tá? É o que é mais comum de acontecer. Então, a gente tem entre os tipos de tratamento, o mais comum é a incineração, tá? Que nada mais é do que a queima dos resíduos na presença de excesso de oxigênio. Tá? Então, a gente tem duas etapas. A primeira é a queima dos resíduos sólidos e líquidos, tá? E aí, essa queima vai produzir um composto gasoso. E aí, a segunda etapa é a incineração desse efluente gasoso, tá? Vai reduzir dos gases provenientes da queima, tá? Ainda assim, vai produzir fumaça, vamos dizer, fumaça tóxica, que é uma das principais desvantagens da incineração, tá? Que é a poluição do ar. Mas geralmente a gente tem essas duas fases, a fase de queima dos sólidos e dos líquidos e depois a fase dos gases, de incineração dos gases provenientes dessa queima, tá? Então são duas fases. As vantagens é a eficiência, tá? A gente vai ver mais para frente, que é um dos tratamentos de escolha, tanto para resíduos químicos quanto para resíduos biológicos, tá? E uma das principais vantagens que a gente não viu até agora é a redução de 95% do volume de resíduos, tá? Que no mundo que a gente vive hoje, isso é muito importante, levando em consideração o volume de resíduos que a gente produz por dia, tá? Então, se a gente reduzir
conseguir, através do tratamento, reduzir 95% desse volume, a gente vai precisar de menos área para exposição final do lixo, tá? Então, essa é uma das principais vantagens da incineração. E as desvantagens, o custo elevado, manutenção difícil, tanto que é feito por empresas especializadas, e o risco elevado de contaminação do ar, tá? Por causa do efluente gasoso tóxico que é liberado durante a incineração. O queimador elétrico, geralmente, tem a trituração prévia, tá? Ele é muito parecido com o micro-ondas, tanto que as vantagens e as desvantagens são as mesmas, tá? Geralmente, a exposição dos resíduos a ondas eletromagnéticas em temperaturas de 95 a 98 graus Celsius, tá? Então, a vantagem é a eficiência, a eficácia do processo, e as desvantagens, não há redução do volume, tá? A outra vantagem também, não produz efluentes, tá? E uma das desvantagens, não há redução do volume de resíduos. A gente tem a tocha de plasma, que é ou pirólise, que também é o tratamento de escolha para resíduos de saúde, tá? Nada mais do que a incineração, só que com a ausência de oxigênio, tá? É a queima com a ausência de oxigênio. Então, as vantagens e as desvantagens também são as mesmas da incineração, tá? Entre as vantagens, tem uma eficácia comprovada, alto nível de eficácia, e a redução de 95% do volume de resíduos, tá? E entre as desvantagens, a principal é o efluente tóxico gasoso, que causa a poluição do ar, além do alto custo, né, e da difícil manutenção. Aqui a gente tem o quadro comparativo, os métodos de tratamento mais usados, tá? E o que é mais indicado para cada tipo de resíduo. Então, vocês vejam, ó, que a incineração é o tratamento de escolha tanto para resíduo químico quanto para resíduo biológico, tá? Ele é indicado para os dois tipos. Já os demais tipos de tratamento, autoclave, micro-ondas, tratamento químico e radiação, só são indicados para resíduos biológicos e não para resíduos químicos. Então, o tratamento ele deve ser feito sempre em segurança, tá? Para quem tá fazendo o tratamento e para quem vai fazer a disposição final. Deve ter uma eficácia comprovada, tá? Então, não é qualquer tipo de tratamento que é aceito pelos órgãos de fiscalização, a Anvisa, a Vigilância Sanitária, o órgão do meio ambiente, tá? E os tipos de tratamento também tem que ter licenciamento ambiental. Não adianta, às vezes, um tratamento que vai causar efluentes tóxicos, muito gás tóxico, tá? Então, sempre com licenciamento. E com a fiscalização também dos órgãos relacionados à vigilância e ao meio ambiente. Então, isso aí também só para constar, não sei se vocês sabem desse tipo, é um tipo de tratamento que a gente faz, que pode ser feito no consultório para neutralizar os reveladores, tá? Para 1 litro de revelador, a gente usa 10 litros de água e 100 ml de vinagre. E aí a gente neutraliza o revelador e ele pode ser descartado no esgoto comum. A gente não precisa colocar nos recipientes para descarte de resíduos químicos, tá? Isso aí só com revelador. O fixador tem que ser enviado a centros de tratamento, tá? Para recuperar a prata, recuperação da prata, e assim como amálgamas e películas de chumbo também tem que ser enviadas a centros de tratamento para a gente poder reciclar. Então, também o tratamento não é uma etapa também que a gente está em contato íntimo, só mesmo para constar. E aí, a próxima etapa, as próximas etapas, elas se referem à parte externa, tá? Que é a coleta e o transporte externo, o armazenamento, a coleta e o transporte externo
e a disposição final dos resíduos. Então, geralmente, o armazenamento externo é a guarda dos resíduos do sistema de saúde até o momento da coleta externa, tá? Então, como a gente já falou, do local de geração, os resíduos são coletados, transportados internamente até o local de armazenamento ou não, e do local de armazenamento para o local do local de armazenamento temporário, e aí desse local de armazenamento temporário para o local de armazenamento externo. No nosso caso, na maioria das vezes, a gente vai diretamente do transporte interno para coleta para o armazenamento externo, tá? Então, geralmente, como os locais de armazenamento temporário, os locais de armazenamento externo, de armazenamento externo devem ter um local próprio, específico para esse fim, tá? Tem que ter um espaço satisfatório de acordo com o volume produzido e o tipo de resíduo produzido em cada localidade, em cada estabelecimento, tá? Como nos locais de armazenamento temporário, devem ter os pisos e as paredes lisas, tá? Para facilitar a desinfecção, geralmente com declive para facilitar o escoamento da água, tá? E com ângulos chanfrados, ou seja, sem quina, tá? No encontro da parede com o chão e de parede com parede também. Isso tudo facilita o processo de limpeza e desinfecção. Geralmente, quando tem orifícios, eles devem ser protegidos por telas, tá? Para não entrarem animais, nem mosquitos, vetores, insetos, vetores de doenças. Devem também possuir ponto de água e equipamentos de limpeza e desinfecção. Devem ter as portas identificadas também como local de abrigo de armazenamento externo. Iluminação e ventilação, geralmente natural, e o acesso restrito, né, a quem vai manipular aqueles resíduos ou a quem vai fazer o armazenamento, tá? Por que tem que ser restrito? Justamente para evitar os acidentes ocupacionais. Então, a gente vê geralmente as canaletas de escoação, né, e o piso inclinado em declive, separados por cada grupo, uma área de ventilação e a área de higienização, tá? Com mangueira para higienizar os coletores. E aqui, no caso de resíduos químicos, os resíduos separados também, com cada símbolo de identificação. No caso, no caso de resíduos inflamáveis, a gente pode, é seguro que tenha um extintor e o lugar para EPI também, tá? Que não, é obrigatório o uso de EPI para quem está manipulando os resíduos, tanto fazendo o transporte interno, quanto o externo ou a coleta, enfim, todos os funcionários que estão participando de qualquer etapa de gerenciamento de resíduos devem estar munidos de EPI, tá? E aí, geralmente, o local de armazenamento externo, ele deve ter fácil acesso para os veículos que vão fazer a coleta externa, tá? Ou carros, ou geralmente a gente vê, quando não é um volume muito grande de resíduos, a gente vê, tem que ser uma área também de fácil acesso para o pessoal que vai vir fazer a coleta, tá? E aí, o que é importante, que a gente nunca deve esquecer, que tanto os abrigos de armazenamento temporário externo, quanto os carros coletores devem ser lavados e desinfetados a cada troca de recipientes de resíduos, tá? O ideal é que aconteça assim. E os efluentes líquidos devem ser encaminhados para a estação de tratamento de esgoto. No caso, por exemplo, a gente fazer um tratamento químico com o hipoclorito ou formol, o que sobrou, aquele líquido que sobrou, a gente tem que encaminhar para a estação de tratamento específica, tá? A coleta e o transporte externos nada mais é do que o transporte do local do abrigo de resíduos do armazenamento externo para as unidades de tratamento ou para a disposição final, tá? Então, é o que eu falei, o tratamento pode vir antes da coleta ou depois da coleta. Geralmente, depois da coleta. E aí, essa coleta e o transporte é feito por veículos específicos,
tá? Que podem ser de médio ou de grande porte, dependendo da região ou do volume de resíduos, tá? E as normas e as técnicas devem assegurar a integridade do trabalhador e a ausência de contaminação, tá? Então, tudo isso também é fiscalizado pelos órgãos de vigilância sanitária, pelo órgão ambiental, tá? Porque a gente tem que estar sempre munido de EPI. Vocês vejam que eles estão sempre usando luva, máscara, e aí os carros podem ser de pequeno porte, de médio porte ou de grande porte. A gente vê nesse caso aqui, ó, como se fosse um caminhão de lixo especializado para coleta de lixo infectante, tá? Então aqui, como no caminhão de lixo comum, a gente já tem uma pré-trituração dos resíduos, né, que vai facilitar a etapa de tratamento, tá? E aí a gente acopla o carrinho aqui, vê que o funcionário nem coloca a mão, ele só acopla e faz o transporte, fica ali só fiscalizando, tá? O risco de acidente para ele ali é muito menor, a segurança para ele é muito maior. No caso de que tem que levar, por exemplo, e carregar para dentro dos caminhões, tá? Mesmo nesse caso, o uso de máscara, de gorro, óculos de proteção. Ó, por exemplo, aqui, ó, uma forma inadequada de carregar, geralmente com as duas alças, tá? Para evitar tombamento, para evitar que a caixa caia. Por mais que as alças sejam reforçadas, dependendo do transporte, do tanto que andou, da distância, elas podem ficar mais frágeis e uma delas rasgar, tá? Então, geralmente com as duas mãos. E a disposição final nada mais é do que a disposição definitiva dos resíduos de saúde nos locais específicos e previamente preparados para recebê-los, tá? Geralmente, no Brasil, a gente vai ver mais para frente aí, que são usados os aterros sanitários, tá? Para descarte de resíduos de qualquer natureza. Então, geralmente, os locais de disposição final, eles devem ter critérios técnicos de construção e de operação de acordo com a ABNT, tá? Sempre com rigorosa fiscalização também. Tem que ter licenciamento ambiental, oferecer segurança tanto para quem está trabalhando ali, para os funcionários que estão trabalhando ali, tanto para saúde mundial, né? Para o meio ambiente, para a saúde da população mundial. E também a preservação do meio ambiente. Então, aí, ó, o que eu falei, geralmente no Brasil são usados os aterros sanitários, tá? Para a maior parte de resíduos de saúde, do serviço de saúde, são usados os aterros sanitários, tá? Porque eles estão de acordo com as regras técnicas, né, que são exigidas pelos órgãos de fiscalização e porque eles são compatíveis economicamente, né, com a situação econômica do país. Então, para quem não conhece o aterro, ó, esse esqueminha mostra muito bem. Geralmente o lixo ele fica compactado, tá, debaixo da terra. A gente tem as canaletas, né, que são as canaletas de drenagem. O solo, geralmente, ele tem baixa permeabilidade para não deixar que nenhum resíduo, geralmente de natureza líquida, vaze, vamos dizer assim, né, para outras regiões do solo. E por cima vem uma camada de terra, né, que pode ser coberta por vegetação. Com o passar do tempo, esse lixo compactado, ele vai se degradando, né, e vai fazendo, pode até fornecer adubo para o solo, tá? Então, é uma forma que, como a gente já é chamada de vala séptica também, como a gente já falou, tá? De acordo com as normas exigidas pelos órgãos de fiscalização e é economicamente compatível com a situação do nosso país. E aí a gente tem o aterro industrial, que é um aterro específico para resíduos de saúde do grupo A e do grupo B,
tá? Os resíduos de saúde, os infectantes, os biológicos do grupo A e os químicos do grupo B, tá? É o tipo de aterro específico para esses tipos de resíduo. Como a gente viu, a maioria dos resíduos são depositados em aterros comuns e esses específicos, principalmente aqueles que oferecem maior risco, né? Por exemplo, a gente tem aquele tipo de resíduo infectante que é transportado no saco vermelho, que tem um risco maior de contaminação, tá? Geralmente eles são depositados preferencialmente em aterros industriais. E nunca é vedado o depósito de final de resíduos líquidos, tá? Os resíduos líquidos, eles sempre são encaminhados para tratamento, tá? Para ter a descontaminação ou a neutralização daquele líquido para que ele possa ser descartado na rede de esgoto comum, tá? Nunca eles são depositados em aterros. E aí, gente, todos os integrantes da equipe de trabalho são responsáveis pelo gerenciamento correto dos resíduos de saúde, desde a geração até a disposição final. Foi o que eu falei, se desde o momento de geração a gente já soubesse segregar cada resíduo, né, de acordo com a sua característica, de acordo com o seu grupo, né, específico, a gente consegue ter uma redução da taxa de contaminação, né, tanto do meio ambiente quanto da população mundial, e também a diminuição de acidentes de trabalho e de risco ocupacional para quem está fazendo o transporte, a coleta, para quem está participando das etapas de gerenciamento de resíduos, tá?